Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou refletir Ezequiel 14. E se vocês quiserem tá lendo depois, é um capítulo um pouco grande, eu não vou ler tudo, mas eu vou explicando mais ou menos. Deus hoje me deu essa palavra, eu nem tava fazendo minhas orações e Deus me deu essa palavra hoje. É sobre o castigo dos idólatras. É muito forte essa passagem. E aqui fala assim que tem uns líderes que naquela época eram líderes dos israelitas, né, que estavam exilados, e tinha o profeta Ezequiel, que era o profeta deles na época, né? E eles foram conversar com Ezequiel, fazer tipo uma reunião, né? Consultar ele. Só que quando eles chegaram lá, sentaram, né? Aí Ezequiel disse assim: a palavra do Senhor foi-me então dirigida nestes termos: o filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração, e eles têm constantemente diante dos olhos o que os leva a cair ao pecado. É preciso deixar-me consultar por eles? Pois bem, fale-lhes e anuncie-lhes: eis o que diz o Senhor Javé: se acontecer a um israelita que tem ídolos instalados no coração e conserva diante dos olhos o que o faz cair no pecado, vir ter com um profeta, sou eu, o Senhor, que lhe responderei pessoalmente segundo a multidão dos seus ídolos. Porque Deus, ele conhece todos os nossos pensamentos e tudo que tem dentro do nosso coração. Quando esses líderes foram até profeta Ezequiel, Deus já sabia o que eles iam fazer lá e já sabiam que eles estavam indo lá atrás de saber do futuro, mas eles não adoravam mais a Deus. Eles tinham outros ídolos, eles adoravam outros ídolos daquela época. E o que é pior, eles faziam outras pessoas, todo o povo, também adorar esses ídolos. Eles eram adoradores de outros deuses. E eram coisas assim escondidas, sabe? Não eram algo assim que todo mundo via que eles tinham esses ídolos. Porque muitas vezes a gente não tem aquele ídolo de barro, né? De estátua e tal. Aquele ídolo, mas às vezes você tem ídolos dentro do coração. Você adora outras coisas, né? Muito, que nem hoje em dia, o que mais se adora hoje em dia é o quê? É o dinheiro, né? Porque as pessoas hoje em dia procuram mais o trabalho, o dinheiro, o ter do que o ser, né? Do que mais o ser. E às vezes as pessoas também buscam em pessoas, né? Buscam mais as pessoas do que a próprio Deus, não é verdade? E Deus, ele se manifesta contra esses líderes, né? E ele pede para que Ezequiel fala para eles: retornai e renunciai aos vossos ídolos, deixai de vez todas as vossas práticas abomináveis. Se efetivamente sucede a algum israelita ou também a algum estrangeiro que more em Israel afastar-se de mim e instalar ídolos no coração, conservando-se diante dos olhos, o que faz cair no pecado, e depois se dirigir a um profeta para me consultar por seu ministério. Muitos deles estavam indo atrás de Ezequiel, né? E eles não imaginavam que Ezequiel ia perceber, porque Deus era a voz, né? Através de Ezequiel. Deus mostrou para Ezequiel o que eles tinham no coração, que eram ídolos e não a Deus que eles tinham. E Deus, ele falou que ele ia castigar todos aqueles
de Jerusalém, todos aqueles que estavam adorando outros ídolos, que não estava mais adorando a Deus e que não estava mais seguindo os mandamentos, que não estava mais obedecendo a Deus, e Deus se revoltou contra todos eles. E Deus, ele também dá uma palavra que ele vai castigar o povo. Ele fala assim, ó: Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-se o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e a dos homens, ainda que houvesse nessa terra Noé, Daniel e Jó. Esses 3 homens só salvariam a si próprio devido à sua justiça. Deus quis dizer assim: uma terra que está longe de Deus, uma nação que está longe de Deus, que não está seguindo os seus mandamentos e que o seu coração está cheio de ídolos, que ele ia mandar uma calamidade sobre aquela nação. E mesmo que tivesse Jó, Noé foi um homem super justo, que ele não salvaria as outras pessoas, somente eles, por causa da sua justiça. Quer dizer, por eles serem homens obedientes a Deus, Deus ia salvar eles, mas as outras pessoas ele não ia salvar. Ele só ia salvar, nem a família deles. Ele fala aqui que nem a família deles Deus ia salvar, só ia salvar eles. Quer dizer, eles não têm poder de salvar ninguém. Por exemplo, mesmo que eles pedissem para Deus para livrar a família deles dessa calamidade, desse castigo que eles iam receber, Deus não ia libertar, somente eles. Por isso que eu falo, a gente tem que viver nos caminhos de Deus. A gente tem que estar andando, fazendo a vontade dele. Tirar todos os nossos ídolos. Acabar com todos os ídolos do nosso coração. Se você adora, tá colocando alguma coisa que não seja Deus em primeiro lugar na sua vida. Às vezes a gente tem que começar a analisar. Será que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que Deus é tudo para mim? Porque quando a gente ama Deus, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. Quando você ama uma pessoa, você só não pensa nela, você não sempre está pensando nela. Então, mesma coisa Deus tem que ser, né, algo que você pense desde o começo do seu dia, quando você acorda, o seu primeiro pensamento, até o seu último minuto do dia, quando você vai se deitar, você tem que ter Deus no seu pensamento. Porque muitas vezes a gente se perde nos afazeres do dia e você não lembra que existe Deus. Às vezes a pessoa só lembra dele quando está passando por algum problema, por alguma aflição, né? Igual nos tempos de hoje, muita gente se voltou a Deus, por quê? Por causa do medo, por causa do medo de pegar doença, por causa do desemprego, por causa da fome. E antes? Onde estava Deus antes, né? Às vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus e é isso que Deus está mostrando com tudo isso que está acontecendo. E Deus, ele vai salvar os justos, aqueles que realmente estão com o coração voltados para Deus. E ele não vai querer pessoas que adoram ídolos, pessoas que têm outros deuses, pessoas que colocam outras coisas no lugar de Deus. Deus, ele quer exclusividade, né? Ele é um Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Mas para aqueles que não estão seguindo seus mandamentos e nem fazendo a sua vontade, ele pode deixar cair sobre si um castigo. Que nem aqui, ó. Deus, ele fala assim: assim fala o Senhor Deus, mesmo que lance eu e meus 4 flagelos
ele ia mandar 4 flagelos. São 4 castigos: a espada, a fome, as feras e a peste, né? Que é as doenças, que nem é o caso que nós estamos sofrendo, contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais. Subsistirão, entretanto, alguns sobreviventes, filhos e filhas, que sairão da cidade, eis que eles virão até vós. Quando tiverdes visto seu proceder e seus atos, vós vos consolareis das calamidades. Deus, ele não ia destruir a todos. Ele ia deixar alguns sobreviventes, para que eles vissem que o que aconteceu, por que que Deus deixou morrer tanta gente? Deus não deixa nada por nada injusto. Tudo que Deus faz, ele tem um motivo. E esse motivo foi o afastamento de Deus. As pessoas estavam totalmente afastadas de Deus, não sabiam mais buscá-lo de verdade, mas eles só tinham ídolos no coração. E é isso que Deus está querendo de nós nesse tempo, que nós nos lavemos, limpa todo esse ídolo que tem dentro do seu coração e busque a Deus, porque ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não adianta, muitas vezes tem falsos profetas que ensinam o povo errado e eles também vão ser castigados. Aqui nessa palavra fala, leia aí na sua Bíblia. Ela é muito grande aqui, então eu não vou ler tudo, mas fala que vão ser castigados todos os profetas, falsos profetas, que falam em nome de Deus, mas estão afastados de Deus, porque eles têm Deus na boca, mas não tem dentro do coração. E eles também vão levar junto todos aqueles que estão acreditando nesses falsos profetas, porque eles são cúmplices. Porque assim, eles estão levando aquele povo ao engano e aquele povo também vão padecer, vão sofrer o castigo, por causa que eles são cúmplices, porque eles conheciam o verdadeiro Deus. Só que porque eles queriam ouvir coisas agradáveis aos ouvidos, porque tem muita coisa que Deus ensina, que Ele quer que a gente faça, que é duro, né, pra gente seguir. É mais fácil as coisas que o mundo ensina. As coisas do mundo é muito mais fácil a gente seguir. O problema é a gente seguir as coisas de Deus. As coisas de Deus é mais difícil mesmo, né? A gente tem que deixar o coração aberto e renunciar muita coisa mesmo pra gente conseguir seguir a Deus. Mas é isso que Deus quer de nós. Porque se você tiver de acordo com os seus mandamentos, né, colocando ele em primeiro lugar e amá-lo acima de todas as coisas, né, e amar ao próximo como a si mesmo, você vai ser poupado de muita coisa ruim que pode acontecer no mundo, como hoje em dia está acontecendo, né? Quanta calamidade está acontecendo. Antes desse coronavírus já estava acontecendo muitas outras coisas. E aí às vezes a gente pensa, nossa, mas por quê, né? Nada é em vão. Deus não deixa acontecer nada. Deus, ele permite acontecer as coisas porque ele tem os seus motivos e ele quer fazer que as pessoas acordem para ele, voltem-se a ele. Não tem um ditado que diz que se não for na dor, se você não for, você acaba tendo que se convertendo na dor? Então, muitos estão se convertendo agora por causa que tá passando por tudo isso que eles estão passando. Então, vamos pedir para Deus para que ele nos livre de todo o mal, né? E vamos tentar ser justos, né? Ser fiel, que nem aqui. Ele livrou, ó, Noé, Daniel e Jó. Se eles estivessem na cidade, eles livraria eles, pela justiça deles. Então, a gente, numa casa, se tiver 2 justos, só os 2 justos vão ser libertos. Os outros vão ser destruídos. Então, a gente tem que lutar para que nossa família esteja em santidade, né?
buscar para que todos sejam salvos, e não só um ou outro, mas que todos recebam salvação. Amém? Boa noite para vocês. Tchau.